Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje a reflexão vai ser sobre as nossas culpas e os nossos medos, o que causa tanta revolta, tanto ódio dentro da gente, um sentimento de rancor, aquele sentimento que fica tudo escuro e nebuloso e que a gente não consegue livrar e deixar um céu limpo e aberto para que possa irradiar a luz, uma luz de felicidade, uma luz em que possamos realmente sorrir e sentir graça por estar vivo. Bom, existe dentro da gente, nós, gente, três inimigos da nossa alma. Três inimigos dentro da nossa alma. Porém, existe fecundado na gente três virtudes da nossa alma, que são as virtudes que é a chave da entrada do céu. Essas três virtudes da chave da entrada do céu é fé, esperança e caridade. A gente cultiva a fé, a esperança, para que no final da nossa vida, na hora da nossa transformação de vida, passagem de vida à morte, possamos viver somente de puro amor. Nós cultivamos a fé, cultivamos a esperança e vivemos de certa forma capenga no amor, sabendo amar de vez em quando, de certa forma muito simples, muito pequeno, mas a gente caminha em direção a esse amor para que na nossa morte possamos de fato viver só de amor e não ter mais esperança e não ter mais fé, simplesmente amor. Mas existe algo que fica navegando dentro do nosso interior, que é três elementos que tenta destruir, arrancar essa semente que está fecundada na gente, arrancar essas virtudes que está de certa forma dentro da gente, que é dada pelo infinito, que é dada pelo céu. Esses três elementos, esses venenos, podemos dizer assim, que entra na gente e fica navegando, é o mundo, a carne e o demônio. A gente carrega dentro de si esses três elementos que ficam encostados, de certa forma andando, pairando, navegando na gente. O que é a carne? A carne é quando nós temos tanta esperança, tanto desejo em coisas que é realmente perecíveis, em coisas que realmente não tem durabilidade, em coisas que realmente vai se decompor. Esse vírus, esse veneno, ele transforma nossa esperança, nossa fé, não naquilo que é infinito, não naquilo que é realmente eterno, mas em coisas que é realmente pequenas, em coisas que realmente vai se consumir com o tempo. Isto é uma das causas das nossas maiores frustrações. É quando a gente depositamos nossas esperanças, quando a gente realmente inclinamos essas virtudes nas coisas que realmente materiais. E a carne é o que? A carne é quando a gente deposita todo o nosso ser, toda a nossa esperança nos nossos desejos, nas nossas aptidões, nas nossas paixões. Isto é. E olha que interessante, a esperança ela realmente mantém. A gente, quando a gente deposita toda essa esperança nas coisas que são perecíveis, nas coisas que são realmente que tem prazo de validade, quando a gente deposita nossa esperança nas nossas paixões, nos nossos desejos, a gente quer que essas coisas durem, a gente quer que essas coisas realmente fiquem. A gente acha que essas paixões, quando a gente está consumindo, ela vai ser para sempre. A gente fica cego, a gente fecha os olhos para o infinito
e a gente acaba tendo os olhos para o infinito de tal forma que esse vírus, esse veneno transforma a nossa esperança como se as coisas finitas fossem infinitas. E aí que causa toda a frustração humana, porque a gente leva de certa forma algum dia um choque de realidade, porque descobrimos que as coisas finitas morrem. A gente descobre que a gente vai morrer. Quantas vezes você que estiver me assistindo de algum modo pensou que você vai morrer? Bom, muitos de nós, a gente não lembra da morte. A gente acha que a gente não vai morrer. A gente acha que a morte é uma coisa bem longe, tá lá longe no horizonte, tá assim. Enfim, quando a gente deposita essas 3 virtudes que vêm do céu, que é a semente que fica fecundada na gente, nas coisas que são finitas, como a carne, a gente simplesmente passa por uma certa frustração e um medo da vida, porque quando a gente toma esse choque de realidade, quando a gente realmente toma esse choque da realidade, bom, se essas coisas não têm esperanças que vai morrer, aonde está a esperança? Aí que está a coisa bela da vida, porque a esperança, ela continua viva em nós. O problema é que a gente está depositando no local errado. E o mundo, ele tem a mesma estrutura, mas com uma complexidade maior. Por quê? Porque a gente não quer que as nossas paixões durem para sempre. A gente quer o mundo em nossas mãos. A gente quer que os nossos desejos sobre o mundo que permanecem para sempre. A gente quer as coisas que desejamos desse mundo dure para sempre. A gente não quer só a carne, mas a gente quer o mundo que dure para sempre. Mas existe ainda o outro fator, que é o demônio, que é o mais sorrateiro, que é o mais ardiloso, que é quase imperceptível de a gente perceber esse veneno que nos toca. E as pessoas muitos morrem, e assim é algo assim mais triste mesmo, porque é algo que a gente tem dentro da gente e a gente não percebe. Que é o eco do demônio que fica dentro da gente, hospedado dentro da gente, ruminando uma voz, ecoando uma voz que parece que desperta a nossa inteligência e que nos diz um conselho para a gente fazer. No filme Rei Leão, isso exemplifica muito perfeitamente quando Simba vê seu pai morrendo para te salvar. E aí o Simba chega perto do seu pai já morto, e ele fica triste, fica desolado, e aí vem Mustafa, o vilão. Mustafa chega, tio de Simba, e diz: o diálogo é magnífico, eu até salvei esse diálogo. O diálogo é magnífico. Mustafa olha para Simba e diz: Simba, o que fez? Simba, o que fez? E Simba, ele tentou me salvar. Mustafa, o rei está morto por causa de você. Seu pai tinha tantos sonhos para você e deu inúmeras chances, e causando a morte do seu pai que você retribuiu. O que sua mãe vai pensar? O filho que causou a morte do pai, o menino que assassina o rei. E o Simba: o que eu faço, tio? E Mustafa: fuja daqui, Simba. Fuja para longe e jamais retorne. E quando Simba começou a correr, Mustafa ordenou às hienas para que o matassem. Bom, isto é o diabo.
Isto é o diabo que rumina dentro da gente, que ecoa, que solta uma voz para que a gente possa pensar que nós não temos mais chance, nós não podemos ser mais perdoados, que nós não podemos encontrar a água viva que possamos mergulhar e ressuscitar e retornar uma vida com fé, esperança e com amor. Bom, isto é realmente magnífico, porque existe dentro da gente um movimento que parece que as coisas não andam, que é que é essa ideia de auto se perdoar. Isto a gente não pode fazer, isto porque a gente não pode ser o juiz e o réu ao mesmo tempo. A gente não pode ser o réu que fez um erro, que cometeu um pecado, e ser o juiz de nós mesmos. Por isso que muitas das vezes existe uma voz que fica ecoando na gente, denunciando, dizendo que a gente é fraco, dizendo que a gente é indigno, dizendo para que a gente não possamos caminhar na vida, porque quando a gente caminha na vida, a gente fracassa, a gente decepciona, a gente é um desastre. Por isso que essa voz diz assim: tenha uma vida mesquinha, tenha uma vida quieta, não ande, não caminha, não prodigue, não pense no seu sentido, não pense no seu ideal, porque vai ser um desastre. Você vai magoar você vai magoar as pessoas não querem saber de você. E isto fica ruminando na gente. Isto é a voz que perde, que realmente faz nos perder o senso do infinito, faz nós perder o senso da esperança, da fé e da caridade. Ela mata e faz nós olhar que nem o olhar do Mustafa, olhar só para as coisas finitas, olhar só para as coisas pequenas, olhar só para as coisas que irão se decompor, acreditando que essas coisas têm durabilidade eterna. Esse é o problema, o dilema da nossa vida. Este é o verdadeiro problema de toda a nossa revolta, toda a nossa tristeza. Achar que as coisas serão imperdoáveis, as coisas que fazemos. Mas existe outro diálogo, que é a virada do jogo, que mostra realmente para onde é que a gente tem que se ajoelhar, para onde é que a gente tem que se confessar, para onde é que devemos realmente pedir perdão. É quando Simba tem um encontro com seu pai, que já está morto no céu entre as nuvens, e Simba diz, o Simba, no diálogo também salvei aqui, Simba diz: me desculpa por não ser igual a você. E Simba, o pai de Simba diz: como rei, o que eu tive mais orgulho foi ter você como o meu filho. E Simba disse: este orgulho não acabou, não? E o pai novamente responde: é eterno. E quando as nuvens começam a diluir, e quando o Simba percebe que ele está perdendo a voz do pai, Simba diz: pai, não me deixa de novo? E o pai responde, cerrando o diálogo: eu nunca fiz isso e nunca farei. Ou seja, nós temos um erro, nós carregamos uma fragilidade, nós somos pessoas que somos incrédulos muitas vezes, temos iniquidades, mas quando a gente coloca nossos corações perante o infinito, esse infinito recebe todas essas fragilidades, todos esses erros, todos esses pecados e nos transforma, nos limpa. Deus não permitiria o mal se desse mal não tirasse um bem maior. É isto que acontece. Deus é esta água viva, esse infinito que é o próprio Deus. É para lá que a gente tem que pedir perdão, é para lá que a gente precisa se confessar, é para lá que devemos ser espelho.
É para lá que devemos caminhar e ter uma vida como sentido de vida, como a verdade da vida. Deus é esse jorro de água viva, essa água viva que entra no nosso coração e que transborda e que de certa forma assim limpa o nosso olhar e que faz de certa forma tirar essa água salgada que desce do nosso olho, polindo, lavando o nosso olho, que nos faz realmente entrar nessa água viva e nos renovar e dar sentido de viver realmente, de dar-nos ânimo e nos fazer olhar para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente são infinitas, para depositar essa semente que foi nos dada de eternidade nas coisas realmente eternas. Esta é a reflexão e vamos pensar nisto.